Olá! Frequentemente na análise de dados é necessário agrupar os valores de uma variável numérica em classes ou faixas de valores. Um caso clássico é o de agrupar os valores de idade em faixas etárias. Neste vídeo vamos ver como fazer isso no R Commander. Vamos continuar utilizando o conjunto de dados JUL2 e vamos dividir a variável idade em faixas etárias. Estamos no R Commander, já carregamos o pacote ISWR e o conjunto de dados JUL2. Para realizar um agrupamento em classe no R Commander, usamos a opção Dados, Modificação de variáveis no conjunto de dados, Agrupar em classes uma variável numérica para criar fator. Nessa tela, vamos selecionar a variável que vamos trabalhar, idade. Vamos criar uma nova variável chamada faixa etária. Aqui especificamos o número de classes que queremos criar. Vamos escolher 4 faixas. Há 3 opções para a definição das classes. A primeira opção vai dividir o intervalo de valores em faixas de mesma largura. A segunda opção, classes de igual número, vai definir a largura de cada classe de tal modo que cada classe tenha aproximadamente o mesmo número de observações. A terceira opção usa um método estatístico de criação de grupos, conhecido como K-means clustering, para gerar as classes. Vamos inicialmente escolher essa primeira opção. Para dar nomes às classes, temos também 3 opções. Definir nomes. Neste caso, nós temos que nomear cada faixa de valores que será criada. Não vamos usar essa opção. Vamos cancelar e usar esta opção, intervalos. Esta outra opção de nomeação das classes atribuiria o número 1 à primeira faixa, 2 à segunda e assim por diante. Vamos clicar em OK e verificar o resultado. Aqui está a variável faixa etária com os intervalos criados. Este é o comando que foi executado. A função binVariable foi utilizada para realizar o agrupamento. Como neste agrupamento selecionamos a opção intervalos para os nomes dos níveis ou classes, o argumento labels na função binVariable deve ser null. Se tivéssemos escolhido a opção definir nomes para os níveis, o argumento labels conteria um vetor com os nomes especificados. Vamos fazer um gráfico de barras dessa variável para verificar o efeito deste agrupamento. Gráficos, diagrama de barras, faixa etária, OK. Observamos que foram criadas 4 faixas etárias com aproximadamente a mesma largura e a grande maioria das observações está nessa faixa até 21 anos. Vamos verificar a outra opção de agrupamento em classes. Dados, modificações de variáveis, um conjunto de dados, agrupar em classes uma variável numérica. Vamos mudar a variável para a faixa etária 2. Desta vez vamos criar classes de igual número e verificar o resultado. OK? Aqui está a outra faixa etária. Vamos fazer um gráfico de barras. Faixa etária 2, OK. Agora observamos que as faixas criadas possuem aproximadamente o mesmo número de observações. Obviamente, as larguras dessas classes não são as mesmas.
Esta classe vai de 16,9 anos até 83 anos, porque a grande maioria das observações está nessa faixa de 0 a 17 anos. Vamos utilizar a terceira opção para agrupamento em classes, dados, modificação de variáveis, agrupar em classes uma variável numérica. Vamos selecionar essa terceira opção e criar mais uma variável faixa etária 3. Ok? Aqui está a faixa etária 3. Vamos fazer um gráfico de barras. Faixa etária 3, ok. Dessa vez observamos que as classes não possuem a mesma largura, nem aproximadamente o mesmo número de observações. Em todos esses três agrupamentos, as faixas criadas são um tanto artificiais. Se quisermos definir as faixas etárias de acordo com os padrões geralmente utilizados, temos que recorrer a outras funções. Uma função mais flexível para transformar uma variável numérica em categórica é a função cut. Neste caso, nós temos que recorrer à linha de comando. Nessa função, o argumento x especifica a variável que será agrupada. O argumento break especifica os limites de cada categoria que será criada. Vamos criar faixas de 0 a 10, 10 a 20, 20 a 60 e acima de 60 anos. O argumento labels especifica os rótulos que serão usados para nomear cada faixa etária. Observe que os três primeiros intervalos são abertos à esquerda. Observe os parênteses no início de cada intervalo e fechados à direita. Observem colchetes ao final de cada intervalo. Tomando o segundo intervalo como exemplo, valores de idades iguais a 10 serão contados no intervalo anterior e não nesse, porque esse intervalo é aberto à esquerda. Já valores de idades iguais a 20 serão contados neste intervalo e não no seguinte, já que esse intervalo é fechado à direita. Eles foram especificados dessa forma porque o argumento right é igual a true, significando que os intervalos são fechados à direita e abertos à esquerda. Se o argumento right fosse false, os intervalos seriam abertos à direita e fechados à esquerda. Se o argumento labels não for especificado, os rótulos serão criados automaticamente, de acordo com os limites especificados pelo argumento breaks, e como os limites dos intervalos serão tratados pelo argumento right. O argumento ordered result especifica se as categorias criadas serão ordenadas ou não. Neste caso, a variável será ordinal. Vamos marcar todo o comando e executá-lo clicando em submeter. Observamos que a variável faixa etária 4 foi criada com os intervalos especificados de acordo com este comando. Vamos fazer um diagrama de barras da variável faixa etária 4 em gráficos, gráfico de barras. Como ela não apareceu aqui, vamos cancelar e vamos renovar este conjunto de dados. Conjunto de dados ativo, renovar conjunto de dados ativo. Agora vamos em gráficos, gráfico de barras, faixa etária 4. Ok. Agora vemos uma distribuição dos valores do conjunto de dados nas faixas etárias de uma forma mais natural. Nós temos crianças de 0 a 10 anos,
adolescentes na faixa de 10 a 20, adultos na faixa de 20 a 60 e idosos acima de 60 anos. No próximo vídeo, vamos ver como padronizar as variáveis numéricas, que é uma operação usada em algumas análises estatísticas, como regressão linear e análise de componentes principais. Até lá!